Oi digitais, eu sou Fernando Salles e está começando mais um Como Fazer Poesia. Hoje sobre como separar sílabas poéticas. Este é o terceiro vídeo que nós fazemos sobre esse assunto. Se você ainda não viu os outros dois, tá mais que na hora. Dá uma olhadinha lá na descrição que a gente vai deixar os links. E não se esqueça de se inscrever, hein? A coisa mais importante que você tem que pensar na hora de separar sílabas poéticas é no som. Ou seja, você não deve se prender totalmente à separação de sílabas gramaticais, aquela que você aprende lá no ensino fundamental, tá certo? Tente contar a partir do número de vezes que você abre a boca. Tenta ver como você pronuncia cada sílaba. E não se esqueça, poesia é, antes de tudo, música. Poesia tem musicalidade. Poesia está altamente ligada aos sons. Mais uma coisinha, se você não sabe separar sílabas gramaticais, para tudo e vai estudar, meu caro. Isso é pré-requisito. As sílabas poéticas devem ser contadas até a última sílaba tônica de cada verso. Por exemplo, minha terra tem palmeiras. A sílaba tônica é mei. Logo você conta até ela e não conta ras. O que dá 7 sílabas poéticas. A gente vai chamar isso de redondilha maior. 7 sílabas poéticas, redondilha maior. Onde canto sabiá. Nesse caso a gente conta até o A final, porque essa sílaba é a tônica. Temos mais uma vez 7 sílabas poéticas. Já no verso tijolo com tijolo num desenho mágico, a última palavra, mágico, é proparoxítona. Logo, a sílaba tônica dela é má, é a antepenúltima. E nós não contaremos nem gi, nem co, tá certo? Esse verso tem 12 sílabas poéticas, é chamado de alexandrino. É muito importante aqui o conceito de fonema, de som. Quando uma palavra terminar com uma vogal e a próxima começar com vogal também, vai ser natural que se unam as duas sílabas e que se conte uma só. O mesmo vai acontecer quando a segunda palavra começar com H. Isso vai ficar mais claro para vocês no exemplo que eu vou dar daqui a pouquinho. Isso só não vai acontecer, essa união só não acontece se as duas vogais forem tônicas, se as duas forem fortes. Ou seja, se for uma forte e uma fraca, se for uma tônica e uma átona, eu posso sim unir, normalmente, tranquilamente. Vamos aos exemplos. Onde canto sabiá. Repare bem. Canta-o, eu falo junto. Na realidade, eu até falo canto. Canto sabiá, tá percebendo? Nesse caso, não há união entre duas vogais tônicas. Você é demais. Reparem que C é tônico, é tônico, logo eu não posso unir essas duas. Fica C em uma sílaba, é em outra sílaba. Separadas porque ambas são tônicas. Amar o homem é seu desejo. Repare que a palavra o termina com o e a palavra homem começa com H. Só que depois desse H eu tenho uma vogal. Ou seja, eu uno o da palavra anterior com o da palavra seguinte e dessa forma eu conto somente uma sílaba. Bom, essas são as regras principais. Agora vamos àquilo que vai te colocar acima da média. Vamos ao aprofundamento. As vogais que formam os dígrafos QU e GU não são fonemas, elas não têm som, portanto elas não são contadas. Nesse sentido, se nós não considerarmos elas, podemos unir no máximo 3 vogais por vez na mesma sílaba poética. Acontece que alguns poetas quebram essa regra uma vez ou outra, unindo até mesmo 4 vogais na mesma sílaba. Isso não é muito interessante porque não constitui uma boa sonoridade. Vejamos agora alguns casos interessantes. Essa que eu hei de amar. Repare que no primeiro caso nós temos 4 vogais unidas na mesma sílaba, porém a primeira delas não é fonema, não tem som, de forma que nós só temos 3 vogais sonoras unidas na mesma sílaba que eu. Repare que eu só abro a boca uma vez, que eu. E no verso seguinte, ei, que ficou isolado. Essa que eu. Fechei a boca, ei, já, mar. Entendeu? Aproveito para falar de um caso curioso. Não é possível unir 3 vogais na mesma sílaba se a primeira delas for tônica. Isso porque nós fechamos a boca depois da segunda nesses casos. Vou dar um exemplo para vocês.
que tem um grau de dificuldade maior. De tudo ao meu amor serei atento. Olha, de tudo ao... Posso unir 3 tranquilamente. Meu, fechei a boca. Amor, serei atento, que é a sílaba tônica, conta até ela, e tô. Então eu tenho um caso em que eu uno 3 vogais e tenho 2 casos em que a primeira das 3 vogais é tônica, logo a segunda é átona e eu tenho que parar aí, separando as vogais. Se você conseguiu entender essa separação sem a minha explicação, parabéns, você já sabe a matéria. Mas se não, tira sua dúvida comigo lá nos comentários. Os números de versos mais comuns são 5, 7, 10 e 12. Os versos de 5 sílabas são chamados de pentassílabos ou redondilhas menores. Os versos de 7 sílabas são chamados de heptassílabos ou redondilhas maiores. Os versos de 10 sílabas são os clássicos decassílabos e os versos de 12 sílabas são chamados alexandrinos. Saber isso pode ajudar muito nas classificações, porque se você pegar um verso fácil de se separar e conseguir chegar à conclusão de que ele tem 5, 7, 10 ou 12, você pode fazer um teste, pegar mais um ou 2 que também são fáceis e chegar à conclusão de que aquele poema é totalmente constituído de redondilhas maiores, de redondilhas menores, de decassílabos ou de alexandrinos. Principalmente os poemas mais antigos, mais clássicos, têm essa tendência de manter o número de sílabas poéticas em todos os versos. Os poemas do modernismo para frente perderam essa tendência, mas muitos deles ainda a seguem. Em alguns casos, os poetas acabam forçando a barra e inventando ditongos onde há hiatos, ou seja, contando uma sílaba só onde deveria haver 2 no interior da palavra. Você vai perceber isso quando o número de sílabas não estiver batendo, quando ele não estiver adequado com o resto. Se você quiser saber os nomes técnicos, basta nos perguntar nos comentários que responderemos com o maior prazer. É uma satisfação saber que há tanta gente interessada em fazer poesia ou em interpretar poesia. Quer mais vídeos sobre como fazer poesia? Peça nos comentários. Vamos encerrando assim mais um Como Fazer Poesia, hoje sobre como separar sílabas poéticas. O salve de hoje vai para o poeta Josué Viana, que escreveu um excelente livro que eu li recentemente. E também para o poeta Tristonho, ambos têm contribuído aí e comentado bastante nossos vídeos. Ó galera, um abraço para vocês. Tem muita gente que tem acompanhado o nosso canal e tem esquecido de se inscrever. Não se esqueça, inscreva-se agora, receba primeiro os nossos vídeos, saiba antes de todo mundo. Você é muito importante para nós, tá bom? Curta, comente, compartilhe, leve adiante, publique na sua linha do tempo. A gente cresce com a sua ajuda, com o seu apoio. Forte abraço!